Olá! Hoje a gente vai falar sobre Madame Bovary, que foi a última leitura que eu fiz. E, meu Deus, tem muitas coisas para falar sobre. Antes de entrar nas minhas opiniões, eu vou dar um resuminho sobre a obra. Madame Bovary, escrita pelo Gustave Flaubert, foi um livro publicado em 1856 em folhetins na França. Teve todo aquele processo, né, que o Flaubert, quanto o editor e o dono da gráfica onde o livro estava sendo impresso, foram processados, mas eles foram absolvidos. Depois eu entro mais nesse detalhe do julgamento. E ele foi publicado em forma de livro oficialmente em 1857. E outro detalhe bem curioso é que Flaubert dedicou 5 anos de sua vida diários, foi um trabalho diário de formiguinha para que nascesse Madame Bovary. Pelos escritos, os manuscritos que a gente tem acesso do Flaubert na internet, a gente vê que ele começou em meados de 1851, 1852, e aí surgiu, né, essa primazia que foi o Madame Bovary. Em Madame Bovary nós vamos ter a história da Emma Bovary, que se casa com Charles Bovary, o seu marido, de onde ela herda o sobrenome. E o que a gente pode dizer assim de antemão é que Emma era uma mulher que tinha sonhos, que tinha desejos e que a imaginação dela era movida pelos romances que ela lia. Ela era uma mulher que tinha e lia bastante literatura, os famosos, né, os livros de mulherzinhas, que trazem aqueles romances assim de suspirar, de acelerar o coração. E a Emma idealizava muito isso para a vida dela. Ela imaginava que o casamento dela seria igual os que ela lia na ficção. E a gente sabe, né, que na literatura, nessas obras fictícias, sempre tem o felizes para sempre. E é um amor perfeito, é tudo lindo e tudo maravilhoso. Mas na vida real as coisas não são bem assim. Na maioria das vezes não se tem o felizes para sempre. A coisa é diferente. Mas a Emma, né, na cabeça dela, ela tinha esse amor idealizado, esse amor perfeito, que era uma expectativa completamente real. E a partir do momento que ela projeta essas expectativas dos livros que ela lia para a sua própria vida, ela acaba se aborrecendo muito com o próprio casamento, porque o casamento é uma grande monotonia, é uma coisa do cotidiano que ela vivia, e ela se vê entediada, ela se vê muito tediosa. Eu acho que essa é a melhor maneira de resumir a Emma. Ela era uma pessoa entediada e uma pessoa ingênua, por de fato acreditar que aquelas coisas que ela lia nas páginas poderiam ser replicadas na vida dela. Então a Emma, né, nessa busca incessante por felicidade, essa felicidade que ela lia nos livros e que ela almejava para a sua própria vida, é o que vai mover a personagem no livro. Ela vai encontrar coisas para suprir o que faltava, esse vazio que ela sentia no próprio casamento. Porque por muitas vezes a gente vai ver pela visão da Emma que ela achava o Charles Bovary um homem assim, parado na vida, estacionado. Ele era assim, um homem que não era ambicioso. Enfim, ela botava 1 milhão de defeitos nele. E eu confesso que agora, já entrando na minha opinião pessoal, no começo eu tinha uma visão do Charles ser um homem meio insosso, sabe? Um homem que era muito acostumado na vida, ele não mudava, ele não era ambicioso, mas eu mudei de opinião. Quando eu terminei de ler a leitura, eu terminei até, assim, coração na mão por causa do Charles. Eu fiquei com muita dó dele na leitura do livro, que lógico, ele não era um príncipe encantado num cavalo branco, mas na medida do possível ele fazia de tudo, e eu duvido que haveria alguma coisa que ele não faria pela Emma, porque ele realmente amava muito ela. E a gente chega, né, no plot da história, né, que são os casos extraconjugais da Emma. Ela vai procurar nesses adultérios a felicidade, a paixão, aquele tempero para a vida dela que ela sentia que faltava na vida normal, na vida de casada que ela vivia, e que não eram as 1000 maravilhas que ela tinha idealizado. Eu vou ler um trechinho que resume bem o pensamento da Emma na questão da visão que ela tinha do amor
e da felicidade, né, que era o que ela estava esperando. Antes de se casar, ela acreditava ter amor, mas como a felicidade que deveria ter resultado daquele amor não viera, ela devia ter se enganado, refletiu. Emma buscava descobrir o que significavam de verdade na vida as palavras felicidade, paixão e embriaguez, que lhe tinham parecido tão bonitas nos livros. Então, a Emma quer pegar e transferir a realidade que ela lia nos livros, aquele amor perfeito, aquela idealização, aquela paixão, para a vida real dela, e ela vai buscar meios de suprir essa felicidade que faltava na vida conjugal da Emma. Voltando para a trama, então a Emma se casa e ela acaba, né, percebendo que o casamento é em si uma grande monotonia e não era uma grande emoção, igual aos casamentos que ela lia na literatura, e ela já se vê frustrada por esse primeiro ponto. O segundo, né, que eu já mencionei, ela achava o Charles alguém bem longe das expectativas que ela tinha, né, pro marido, pro homem que ela almejava amar e viver essa paixão louca, porque era isso que a Emma queria. E chega um ponto que ela chega até a ficar doente, tipo assim, da mesmice, de ficar no mesmo lugar e tudo. Ela consulta com o médico e ele fala que ela precisa de novos ares. E aí tá o ponto que eu digo assim, que o Charles, ele merecia muito mais, porque no momento que ele tava, finalmente tinha se instalado naquela região que ele tava, ele largou tudo em um instalar de dedos pra mudar, pra poder dar pra esposa dele o que ela precisaria, né, pra poder se recuperar. Mas antes dela ficar doente, a gente tem um fato muito importante, que eles moravam numa cidadezinha no interior da França. E eles receberam um convite para ir num baile em uma cidade vizinha próxima lá. E eles foram, e a Emma, ela fica deslumbrada, ela fica completamente encantada com tudo aquilo, e ela fica com a sensação de que, meu Deus, eu quero isso, era isso que ela queria pra vida dela. Ela queria de alguma maneira pertencer àquele círculo, porque na cabeça da Emma, se ela fizesse parte daquele círculo com aquelas pessoas, naquela realidade, a vida dela seria outra, ela teria a felicidade que ela tanto buscava. Né? Mas é um sonho de uma noite de verão que a Emma vive lá, ela vai no bar, ela se deslumbra, mas ela volta pra casa. Eu acho que pelo fato, né, dela ter visto coisas tão bonitas, pessoas tão diferentes, e quando ela volta pra realidade dela, pra casinha dela lá, ela meio que murcha de novo, ela fica igual maracujá guardado na gaveta, ela fica murcha. Isso aqui é a Emma falando depois que ela voltou daquele baile que ela foi na cidade. Vocês perdoem que eu não sei falar o nome das cidades francesas. A viagem a Valbaciard abriu um buraco em sua vida como aquelas grandes fendas que em uma tempestade, em uma única noite, às vezes abrem nas montanhas. Então esse contato com essa realidade paralela tão diferente da dela, assim, abriu um buraco maior ainda do que já estava na Emma, que ela tá, saudades do que a gente nunca viveu. Seu coração era como eles, no contato com a riqueza, havia se colocado sobre ele algo que não se apagaria. Tudo que a cercava de imediato, o campo monótono, pequenos burgueses estúpidos, a mediocridade da existência, parecia-lhe uma exceção no mundo, um acaso particular em que se encontrava presa, enquanto para além dali estendia-se até onde a vista alcançava o imenso território da felicidade e paixões. Ela confundia em seu desejo as sensualidades do luxo com as alegrias do coração, a elegância dos hábitos com a delicadeza dos sentimentos. Tanto que depois que ela volta, a gente percebe que ela muda alguns hábitos dela no sentido financeiro, tipo assim, ela começa a comprar um monte de coisas e gastar, ela vai se endividando, ela vai pegando empréstimos ali, empréstimos aqui e vai colocando coisinhas na casa dela. Eu, na minha visão, tipo assim, isso foi um pouco de influência por conta daquele baile que ela ficou deslumbrada, maravilhada por aquele lugar bonito e tudo, e de alguma maneira ela queria
trazer isso pra vida dela de algum jeito. Poxa. E aí chega o ponto, né, que ela fica doente, né, da mesmice e eles se mudam. E nesse momento, Madame Bovary está grávida. Emma está esperando o primeiro filho, o primeiro e único filho do casal. E ela também começa a idealizar coisas na gestação dela. Ela começa a imaginar a moto. Ela começa a imaginar que seria um menininho. Ela quer que seja um menino. Mas, né, pra alegria de Emma Bovary, não é um menino, nasce uma menina, a Berthe. E é mais uma frustração da vida dela. E eu vou ler pra vocês um trechinho quando ela fala sobre o bebê. Ela desejava um menino, ele seria forte e moreno, ela o chamaria de George. E a ideia de ter um filho homem era como a esperança de revanche por todas as impotências passadas. Um homem, ao menos, é livre. Pode percorrer as paixões e os países, transpor obstáculos, tomar gosto pelas alegrias mais longínquas. Mas uma mulher é impedida continuamente. Ao mesmo tempo, inerte e flexível, tem contra si as fraquezas da carne com as dependências da lei. Sua vontade, como o véu do chapéu preso por um cordão, palpita com todos os ventos. Há sempre algum desejo que impulsiona e alguma conveniência que restringe. Então, nessa idealização da Emma de ter um filho homem, por que um homem? Porque o homem, ele era livre, o homem naquela sociedade, ele podia percorrer suas vontades, seus desejos, suas paixões. Então, ela via isso, olha aqui, nas palavras da Emma. Ter um filho homem era com a esperança de revanche por todas as impotências passadas. Então, por tudo que a Emma não fez, o filho dela poderia fazer. E isso, na visão dela, seria como uma revanche, né? Uma vingança para aquela sociedade que restringia as mulheres e não permitia, né, que elas percorressem, que elas percorressem. Mas quem lê o livro sabe que nem o fato da Emma ser mulher e todos aqueles obstáculos que a sociedade impunha sobre a mulher naquele tempo foi motivo para parar ou impedir ela de perseguir as paixões que ela nutria. Tanto que esse foi um dos motivos que escandalizou bastante, né, na questão daquele processo que o livro correu, que acusava a literatura de Madame Bovary de ir contra a moral dos bons costumes da época, né, de dissuadir as pessoas sobre isso. Porque a Emma, né, uma mulher, uma protagonista feminina, que cometia esses adultérios e ela tomava as rédeas do relacionamento, as rédeas, né, dos casos extraconjugais dela também. Essa autonomia feminina, essa emancipação da mulher foi com certeza algo que chocou profundamente a sociedade, por isso que reverberou do jeito que teve em toda a polêmica em torno do livro, o processo e tudo. E foi algo que fez o livro também ser, assim, um best-seller, chuva de vendas, porque a partir do momento que foram absolvidos, o livro teve sim autorização para ser publicado e foi impresso e publicado oficialmente como livro em 1857 e a sociedade inteira leu, porque todo mundo queria saber o que de fato escandalizava tanto nesse livro, enfim. Muitas pessoas associam que um livro que corrompe a moral dos bons costumes é um livro que vai tratar de cenas calientes, cenas picantes, e não é isso que tem aqui no Madame Bovary, que quem vai ler por conta disso nem precisa. Tanto que os adultérios, eles não são explícitos de maneira alguma. Flaubert faz uma alusão. Mas assim, pra bom entendedor, meia palavra basta, a gente sabia o que estava acontecendo lá, mas Flaubert de maneira nenhuma é descritivo ou cita quaisquer cenas, não faz alusão a nada disso. Um último trecho aqui dito pelo narrador, porque esse livro tá muito grande. Esse vídeo. Mas é impossível falar pouco de Madame Bovary, principalmente pelo tanto que eu gostei da obra e tanto que, assim, tá pipocando muitas coisas aqui na minha cabeça ainda. Mas eu vou trazer esse último trechinho aqui pra gente refletir e aí eu vou só tagarelar as minhas opiniões sobre. O narrador vai dizer o seguinte sobre a Emma. A mediocridade doméstica a impulsionava para fantasias luxuosas, a ternura matrimonial a desejos adúlteros. Então, tudo na vida da Emma, de alguma maneira, estava conspirando para que ela fosse atrás daquele quesinho a mais, no caso, os casos extraconjugais, que a Emma chega a se envolver com mais de um, ela se apaixona mais de uma vez, mas o que a gente consegue perceber é que é um grande ciclo vicioso. A Emma se apaixona, ela se entrega de cabeça, e no começo é tudo flores, é tudo maravilhoso, é o homem da vida dela, ela chega até pensar em fugir, eles só não fugiram porque o amante, o Rodolphe, dá pra trás na hora, ele meio que, tipo assim, cara, como que eu vou cuidar dela, de uma criança, porque a Berthe ia junto, e sustentar elas, e meu Deus, não. Ele meio que pega e dá pra trás, ele cai dessa desilusão, só por isso eles não fogem, porque se fosse pela Emma eles teriam fugido, tanto que ela fica bem ressentida com isso por muito tempo. Mas a questão do ciclo vicioso aqui, a Emma vai, se apaixona, tudo flores, tudo maravilhoso, tudo lindo, cai na mesmice, tipo, meu Deus, cadê aquele amor, cadê aquela paixão, cadê aquela emoção que tava no começo, e depois de algum jeito
se encerra esse caso extraconjugal, a Emma fica, tipo, triste, e triste, e triste. Ela volta a ficar na bad, o Charles volta a ficar preocupado, a cuidar dela, e enfim. E aí depois a Emma vai e conhece outra pessoa, ou ela reata alguma coisa do passado. E, enfim, esse ciclo vicioso. E a gente percebe que muitas das vezes ela vai nisso por desespero, né? Ela, parece que ela nem pensa racionalmente, que ela não pensa, né? Já começo dela não pensa. Ela se deixa mover puramente com o coração, com as emoções dela. Então ela não pensa, ela não pensa em momento nenhum nas consequências que isso pode gerar, nem pra ela, nem pros outros. Mas aqui eu vou entrar num ponto que assim, a Emma é uma personagem muito egoísta. Tudo que ela faz pensando nela. Ela não tá nem aí pros outros. Se vai respingar em alguém, não. Ela faz tudo pensando nela. E às vezes nem nela mesma ela pensa, que tipo assim, ela tá nem azul pra nada. Atenção, spoiler, porque eu vou falar do final do livro. Então pode pular. Eu vou falar 30 segundinhos, mas não sei quanto que eu vou falar. Mas assim, até na morte dessa criatura, ela é egoísta. Ela é egoísta. Porque assim, ela se mata pensando que isso vai resolver a situação pra ela, né? Porque a partir do momento que ela estiver morta, ela tá livre das dívidas e tudo, mas ela não pensa no Charles. Porque além dele ter que lidar com as dívidas, ele vai ter que lidar com uma esposa morta de novo, a segunda esposa dele que morreu. Ela não pensa na Bert, ela não pensa em ninguém. Ela só vai lá e se mata, e ainda de um jeito assim, bem teatral, sabe? Bebe um negócio, fica lá, desfalecendo na cama, todo mundo chorando por ela. E nananana. E ela nem chega a se desculpar por nada que ela fez na vida, tipo, nem pedir perdão pro Charles, nem nada. Mas a cena da morte dela é muito bem escrita. Muito bem escrita. Eu fiquei tensa lendo. E aí a gente vai chegar num ponto da discussão, que é o tema, o foco desse vídeo, que é Emma Bovary, vítima ou vilã? E aí eu vou falar por mim. Eu tava falando disso com a minha irmã antes de dormir, porque eu falei, esse livro, ele tá pipocando na minha cabeça desde o momento que eu terminei de ler. Quando eu terminei a última página, eu precisei de um tempo pra respirar, encarar o teto e pensar, porque, meu Deus. Então, vamos às minhas considerações. Até o presente momento, eu não consigo me colocar numa posição concreta. Não consigo ficar do lado. Odeio a Emma, mas eu também de jeito nenhum consigo ficar na posição de passo pano pra ela. Eu sinto que eu estou num limbo. Mas se for pra mim, pra colocar um pezinho pra algum lado, eu colocaria o pezinho pro lado do hashtag odeio a Emma. Mas não é que eu odeio ela. É que assim, a Emma é uma personagem muito complexa, muito humana. Mas apesar de tudo isso, todas essas camadas que o Flaubert desenvolve dela, não existem argumentos plausíveis que justifiquem no sentido de inocentar as ações da Emma. Porque a partir do momento que ela escolhe cometer um adultério, ter um caso extraconjugal, ela tá errada. E eu posso estar errada, que vergonha que eu sou católica, mas eu acho que foi o apóstolo Paulo que falou que o salário do pecado é a morte. E a Emma, né, ela provou isso no livro, né? Ela morre em decorrência de tudo isso, não só dos casos extraconjugais, mas tudo que isso provocou na vida dela, porque uma coisa foi levando a outra, foi virando uma grande bola de neve, principalmente com a questão financeira. Isso foi uma coisa que afundou muito ela, e a gente foi lendo isso, e eu tinha vontade de pegar e entrar no livro e falar, mulher, pelo amor de Deus, para! Eu queria morrer toda vez que ela ia lá tentar renegociar essa dívida, e ela saía com coisas lá. A gente via, né, que aquele cara também, ele não era nem um pouco inocente. Enquanto a Emma tava lá, ele ia pegando um negócio, embrulhando, colocava na mão dela, mas a Emma tinha a opção de pegar e tacar e falar, não quero, vim só acertar a dívida, mas... Enfim, uma coisa vai levando a outra, ela fica nessa bola de neve que, no final, é muito grande. Ela não dá conta de lidar com a pressão e ela... Mas igual eu falei, até na morte dela, ela foi muito egoísta. Ela é uma personagem que é muito egoísta, ela é muito egocêntrica. Tudo que ela faz pensando nela. No universo de Emma Bovary, ela é o centro do universo, tudo gira em torno dela. Então ela não se preocupa nem com Charles, que é o marido dela, nem com a Bert, que é a filha, nem com ninguém que tá ao redor dela. Ela não se preocupa em como isso vai afetar, em como isso vai respingar. Não, ela tá nem aí. E ela vive assim. Mas, no final das contas, a Emma Bovary é uma mulher que tinha sonhos, que tinha desejos, e que ela correu atrás deles. Obviamente, que eram desejos que não deveriam ter sido percorridos, né? Porque eram desejos adúlteros. E ela, né, ela dá voz à carne dela, e ela vai correr atrás, ela vai dar voz a essas paixões, e ela vai viver, né, essas histórias de amor, que pra ela aquilo era amor, pelo menos por um certo tempo, depois deixou de ser também. Igual eu falei, ela vivia num ciclo vicioso, ela se apaixonava, tudo flores, depois separavam, ela ficava numa depressão, e partia pra outra logo depois. E... a Emma também é um retrato de que, assim, as coisas que a gente lê importa, tudo que a gente consome, tanto de leitura, quanto de música, filme, qualquer coisa artística, cultural que nós temos contato, isso ajuda a moldar o nosso imaginário, as nossas crenças, o nosso caráter. E o da Emma estava inundado por obras de romance que, de alguma maneira, ajudaram, né, a construir essa idealização que ela tinha, ajudaram a moldar a expectativa real que ela tinha a respeito do amor, a respeito do casamento. E a partir do momento que essa expectativa não foi cumprida na vida real, ela passa a ir atrás de casos extraconjugais para tentar, de alguma maneira,
preencher o vazio que estava dentro da vida dela. Aqui nesse momento final do vídeo, eu queria deixar um tempinho dedicado para falar por que ler Emma Bovary vale a pena, por que ler Madame Bovary. Com certeza, gente, vale super a pena, por tudo que esse livro representa. É um marco da literatura, do realismo. Apesar do Flaubert em vida, ele rejeitar todos esses títulos, ele se considerava um romântico, mas a gente consegue perceber que Madame Bovary se enquadra no realismo. Pelo tempo que Flaubert dedicou da vida dele, foram 5 anos, gente, 5 anos. Leiam com carinho esse livro, pela escrita do Flaubert. Ele é um autor que ele é perfeccionista, e ele é bem detalhista, mas não foi um detalhismo que me incomodou. Durante a minha leitura, eu fui transferida aqui da minha cidade, do interior de Goiás, lá pro interior da França, e eu consegui imaginar muito bem todos os cenários, todas as paisagens, tudo que o Flaubert queria, eu senti que ele conseguiu descrever muito bem, e foi uma leitura muito boa. E é uma daquelas leituras que te fazem pensar, e que te colocam de cara com o lado mais feio do ser humano, né? Porque eu gosto muito de livros realistas, porque eles trazem esses personagens que são complexos, que são humanos, que têm profundidade e que te deixam nesse limbo que você tem que expressar um juízo de valor sobre. E às vezes não é tão fácil quanto parece, porque não é preto no branco. E a Emma é uma dessas personagens que, com certeza, ela é muito atual. A temática do livro, eu acho que, com certeza, também se encaixa muito bem nos dias de hoje, principalmente, né, visto que os conteúdos que estão sendo consumidos pelas pessoas, né, têm ajudado também a formar o inconsciente delas, o imaginário dessas pessoas. Quando eu digo ajudar, não quer dizer que é por um lado bom, muito pelo contrário. Analisando a sociedade hoje em dia, eu acho que ela tá aqui, ó, decaindo muito e, com certeza, todas as coisas que as pessoas consomem têm grande parte de responsabilidade disso. E, enfim, por tudo que o livro representa, é uma leitura obrigatória que as pessoas têm que fazer pelo menos uma vez na vida. Eu, com certeza, eu pretendo reler esse livro daqui a alguns anos, quando eu estiver mais velha. Eu imagino que talvez eu tenha uma perspectiva nova a respeito da Emma, a respeito do livro. Mas é um livro que vale a pena a leitura e muitas leituras também. É um livro que coloca a gente pra pensar e ver, né, a questão das consequências das atitudes das pessoas. Porque tudo que a Emma fez trouxe uma consequência. Apesar de que, no momento ela não estivesse preocupada com isso, ela pagou por tudo isso no final. De uma maneira egoísta, mas ela pagou com a própria vida. Então foi esse o vídeo sobre Madame Bovary. Eu espero que quem esteja assistindo, provavelmente sou eu daqui a alguns anos, tenha gostado, tenha conseguido absorver alguma coisa. E a mensagem final, o resumo de tudo isso, vale sim muito a pena ler. E hoje, eu ainda acho difícil de eu colocar um juízo de valor sobre a Emma, algo muito concreto, que eu falei, eu me sinto num limbo, mas eu estou mais inclinada para a posição de detestar a Emma, mas eu não consigo odiar ela completamente. Mas ela não tá certa, e eu não consigo imaginar o que passa na cabeça das pessoas que acham motivos para inocentar ela de tudo que ela fez, de tudo que ela provocou na vida, não apenas dela, mas na vida de todo mundo, o que foi muito egoísta. Então, enfim, não sei como as pessoas acham um jeito de passar pano pra Emma, eu acho impossível. Então, enfim. Mas é com certeza uma leitura que vale super a pena, e muitas releituras também. E foi isso.